O livro proibido que influenciou a Bíblia. Desvendando os segredos de Enoque. O livro de Enoque, um panorama geral. Para quem já leu a Bíblia, talvez tenha se surpreendido ao saber que o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento cita um trecho do livro de Enoque palavra por palavra. E não foi o único. Vários outros autores cristãos da Antiguidade, de Orígenes a Santo Agostinho, também mencionaram e comentaram essa obra. Mas o que exatamente é esse livro? O que ele nos conta? E por que, apesar de sua grande influência na Antiguidade, ele é praticamente desconhecido hoje em dia? Este vídeo busca apresentar um panorama geral do livro de Enoque, explorando seus 5 livros constituintes e situando esses textos em seu contexto histórico. Antes de tudo, é crucial entender que existem 3 livros distintos chamados de Enoque. O mais antigo é frequentemente chamado apenas de livro de Enoque, ou primeiro Enoque, ou Enoque etíope. Além dele, temos o segundo Enoque, ou Enoque eslavo, e o terceiro Enoque, ou Enoque hebreu. Apesar dos títulos sequenciais, esses textos são bem diferentes entre si, distantes no tempo e não formam uma narrativa contínua. Cada um é uma obra independente que circulou separadamente ao longo da história. Ademais, o próprio primeiro Enoque não é um texto único. Essa obra extensa, com mais de 100 capítulos, é geralmente dividida em 5 livros menores. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro dos luminares, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque, além de 2 apêndices breves ao final. Nosso foco aqui será o primeiro Enoque e seus 5 componentes. Segundo o próprio texto, o autor seria o patriarca Enoque, pai de Matusalém e bisavô de Noé, brevemente mencionado no livro de Gênesis. Lá se diz: Enoque andou com Deus, e não se viu mais porquanto Deus o tomou. Essa relação excepcional de Enoque com Deus e seu arrebatamento servem de pano de fundo para as diversas visões e jornadas celestiais e até infernais apresentadas no livro. Contudo, de uma perspectiva histórica, essa autoria não é aceita. O livro de Enoque contém profecias que se encaixam notavelmente com eventos do período helenístico na Judéia e com o período dos Macabeus. Isso sugere que o autor conhecia esses eventos, apresentando-os como previsões de Enoque. Para quem acredita na possibilidade de prever o futuro, essa datação pode não ser convincente. No entanto, historicamente, um texto que menciona eventos como os do período macabeu é considerado posterior a eles. Outros fatores, como a ausência de referências anteriores ao século II a.C. O estilo literário, o vocabulário e o perfil teológico também corroboram essa data. Não há manuscritos de Enoque anteriores ao século II a.C. que indiquem uma origem mais antiga. Os mais antigos são fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, em aramaico, datando entre o século III a.C. Há também fragmentos medievais em grego, latim e siríaco. Os manuscritos mais completos, datados dos séculos XV ao XX, foram preservados na Etiópia e traduzidos para o etíope clássico, Ge'ez, o que explica a denominação Enoque etíope. Comunidades etíopes, como a Igreja Ortodoxa Etíope e a comunidade Beta Israel, consideram o livro de Enoque sagrado, fazendo parte da Bíblia etíope. Conteúdo do livro de Enoque, livro dos vigilantes. A primeira parte narra a história de anjos, chamados vigilantes, que desceram à terra e tiveram filhos com mulheres mortais. Esses filhos se tornaram gigantes que consumiam tudo, incluindo colheitas, animais e até seres humanos. Os vigilantes também ensinaram aos mortais diversas artes e ciências ocultas, como magia, astrologia, metalurgia e o uso de cosméticos. Segundo o texto, esse conhecimento aumentou a perversidade e o poder destrutivo dos humanos. Essa situação, juntamente com a presença dos gigantes canibais, levou à intervenção divina. Deus enviou os anjos Sariel ou Uriel para alertar Noé sobre o dilúvio iminente, Rafael para combater o vigilante Azazel, considerado um dos líderes, Miguel para lutar contra o vigilante Senjaza, também apontado como líder em outras partes,
sugerindo talvez duas versões da história original. E Gabriel para destruir os gigantes. O dilúvio purificou a terra, aniquilando quase toda a vida fora da arca de Noé. Enoque, por sua vez, é elevado por Deus aos céus, onde realiza visitas guiadas por anjos a espaços reservados para justos e injustos que aguardam o juízo final. Essas visões detalham o imaginário judaico antigo sobre o destino pós-morte, incluindo a descrição de um local de tormento eterno, precursor da ideia de inferno no cristianismo antigo. O tema da visita guiada antecipa obras como a Divina Comédia de Dante e textos mais antigos como o Apocalipse de Pedro. Livro das Parábolas. A segunda parte, o Livro das Parábolas, é uma das mais controversas, pois apresenta um personagem com muitos paralelos com o Cristo do Novo Testamento. Alguns estudiosos até sugerem que essa seção seja uma adição cristã posterior, uma possibilidade não totalmente descartável, já que nenhum dos exemplares antigos do livro de Enoque preserva essa parte completa. O tema central é a batalha entre o bem e o mal e o juízo final. As visões de Enoque dividem o mundo entre os eleitos, justos, santos e anjos fiéis, liderados por Deus, chamado Senhor dos Espíritos ou Cabeça dos Dias, e os opressores, reis poderosos e anjos caídos, liderados por Azazel. Uma figura central é o justo, o eleito ou o Filho do Homem, um representante supremo de Deus que lembra muito a descrição de Jesus. Essa figura combina temas judaicos antigos, como o rei messiânico davídico, o servo sofredor de Isaías e a personificação da sabedoria, Logos. Curiosamente, no final do livro das Parábolas, esse Filho do Homem é identificado com o próprio Enoque. O texto descreve Deus vindo com vários arcanjos até Enoque e dizendo: "Você é aquele Filho do Homem que nasceu para a justiça, e a justiça habita em você." Uma tradução antiga tentou modificar esse trecho, mas essa alteração é rejeitada pelos especialistas, que defendem a leitura direta que coloca Enoque como o braço direito de Deus no juízo, uma ideia desenvolvida séculos depois no Enoque hebreu, com a transformação de Enoque em Metatron, uma figura quase divina. Livro dos Luminares. O Livro dos Luminares, ou livro astronômico, difere das demais partes, focando em questões de calendário a partir de visões do cosmos, os portões dos astros, os ventos que os movem, os 4 seres que regem as estações, etc. O autor defende o uso de um calendário solar em vez do lunisolar tradicional no judaísmo antigo. Isso era crucial para a definição das festas e ritos religiosos. Curiosamente, Gênesis diz que Enoque viveu 365 anos, uma idade incomum que remete ao ciclo solar, sugerindo uma associação antiga entre Enoque e o calendário solar, já utilizado na Pérsia e no Egito. Livro dos Sonhos. O Livro dos Sonhos apresenta 2 sonhos proféticos de Enoque sobre o futuro. O primeiro prevê o dilúvio, e o segundo recapitula a história desde a criação até o juízo final. Esse segundo sonho, com temática histórica, é especialmente interessante por suas referências ao período helenístico e à revolta dos Macabeus, utilizando alegorias com animais para representar humanos, gado para a humanidade, estrelas caídas como touros para os vigilantes, etc., e estrelas para os próprios vigilantes. A narrativa avança desde o dilúvio até o período dos patriarcas, Noé como um touro branco, seus filhos como outros touros de cores diferentes, Jacó como uma ovelha branca, etc. E depois para o domínio grego, com Alexandre e seus generais, culminando na revolta dos Macabeus, com Judas Macabeu representado como um carneiro, com chifres gigantescos. Essas alegorias históricas se encaixam bem com os eventos conhecidos, reforçando a ideia de que o autor escreveu após esses acontecimentos, usando a figura de Enoque para profetizar o passado. Após o período Macabeu, as imagens não correspondem mais à história e avançam rapidamente para o fim dos tempos, com a construção da Nova Jerusalém, a submissão dos povos aos judeus e a ressurreição para o juízo final, sugerindo que o autor escrevia pouco depois da revolta macabeia
e projetava o fim dos tempos para breve. Esse tipo de profecia depois do evento, vaticinium ex evento, é característico da literatura apocalíptica, como o livro de Daniel, Epístola de Enoque. A quinta e última parte é a Epístola de Enoque, escrita como um testamento e instrução moral para os filhos de Enoque e para as futuras gerações que praticariam retidão e paz. As instruções são dadas na perspectiva de um juízo final iminente: evitar idolatria, consumo de sangue, blasfêmia e transgressão das leis divinas. Aos ricos e poderosos, Enoque aconselha a não construir riqueza à custa dos outros, não juntar dinheiro sujo e não fazer banquetes luxuosos enquanto oprimem os pobres. Aos oprimidos, ele oferece esperança, prometendo que os injustos serão varridos e a autoridade será dada aos justos. Essa mensagem profética de condenação do mal e esperança para os sofredores clamando por justiça e dias melhores tornou o livro de Enoque e outras obras apocalípticas populares na antiguidade, especialmente no contexto de crise vivido pelos judeus sob dominação estrangeira. A esperança residia na intervenção divina liderada pelo próprio Criador. Fora da Bíblia, os paralelos entre o livro de Enoque e o cristianismo posterior são evidentes. A expectativa do juízo iminente, o chamado à conversão, o foco em espíritos malignos, a figura salvadora do Filho do Homem, entre outros. Não por acaso, o livro foi citado por autores cristãos antigos. A Epístola de Judas cita diretamente o livro dos Vigilantes, a Epístola de Barnabé o menciona como escritura, e Justino Mártir, Irineu Clemente de Alexandria e Orígenes o utilizaram para falar sobre a queda dos anjos e a origem dos demônios. Tertuliano o considerava inspirado e lamentava sua rejeição pelos judeus, argumentando que os cristãos deveriam abraçá-lo. No entanto, a resistência ao livro de Enoque cresceu no cristianismo, especialmente após as críticas de Santo Agostinho, que, apesar de reconhecer a menção de Enoque por Judas, desconfiava da autenticidade do livro que circulava na sua época, considerando-o fantasioso e não preservado pela tradição judaica. Após o século IV, as referências diretas se tornaram raras, embora não ausentes, como os trechos preservados por Jorge Sincelo. Apesar de não fazer parte da maioria das Bíblias cristãs, o livro de Enoque é considerado parte da Bíblia pela Igreja Ortodoxa Etíope e é um livro sagrado para a comunidade Beta Israel na Etiópia. Sua ausência na maioria dos cânones bíblicos se deve principalmente às dúvidas sobre sua autoria e à falta de uma longa tradição dentro do próprio judaísmo. Conclusão. Independentemente de sua inclusão no cânon bíblico majoritário, o livro de Enoque influenciou profundamente o cristianismo, com muitas de suas doutrinas e seu imaginário presentes no Novo Testamento. Para entender as origens do cristianismo e o pensamento apocalíptico que o moldou, o conhecimento do livro de Enoque é indispensável. Como afirmam grandes especialistas, sua extensão, diversidade e implicações para o estudo do judaísmo antigo e das origens cristãs o tornam possivelmente o texto judaico sobrevivente mais importante do período greco-romano. O que vocês acharam? Deixem seus comentários. Se gostaram e querem mais sobre a história como esta, deixem o like. Este é o canal Preciosamente. Inscrevam-se e ativem o sininho. Obrigado pela companhia e até a próxima.